esperava um beijão logo no início desse episódio. Foi quase, mas talvez tenha vindo uma decepção. Me conte aqui embaixo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Sábado de Família. Sim, aos sábados neste canal comentamos Spy Family e tivemos episódio novo, 9 se eu não estiver confundindo dessa vez, que adaptou novamente com bastante fidelidade 2 capítulos do mangá, capítulo 13 e 14, que continuou essa saga da chegada de um novo membro para essa família, Yuri Briar, que por acaso é um inimigo natural do Twilight e vice-versa, mas não bastasse isso, essa nem foi a grande questão, porque na real o irmão estava muito preocupado com a proximidade da sua irmã e única pessoa importante da sua vida de um outro cara, no caso o Lloyd, que inclusive nem parecia ter defeito. Com pouca presença da Anya de novo, é claro que em qualquer momento que a Anya aparecia, a sua mínima fala de 2, 3 palavras já era o momento de humor que a gente precisava, de fofura, até porque neste episódio, mais uma vez, comprovamos o quanto ela não só escuta pensamentos soltos, mas ela tem uma sensibilidade para sentimentos, sensações. A gente viu, inclusive, ela sentindo alguma coisa do que o mini Desmond, o Damian, estava sentindo em outro momento, essa confusão de paixonite infantil que ele tinha e ela também não compreendia. E neste episódio, foi ela que conseguiu perceber essa nuance de preocupações, uma falta de sintonia entre os pais e depois uma harmonia se estabelecendo novamente. Mas é claro que o episódio abriu pra gente finalizar o grande encontro dos adultos que estavam ali numa confusão bem complicada, porém divertida pra gente. Esse episódio explicou um pouquinho mais, ou mostrou mais, o quanto o Yuri Briar, ele tem uma proximidade muito grande com a irmã, ok, que é meio, de novo, problemático, ele podia se consultar um pouquinho com o psiquiatra cunhado dele, ele tem um armário cheio de fotos da irmã, parece aqueles adolescentes de filme americano que colocam um monte de coisa que amam no armário. Pois é, não precisava ser da irmã, mas assim, desde pequeno o que a gente entende é que ele foi criado pela irmã sozinha, e aí quando ele recebia qualquer afeto que não passava de um afeto normal, comum e puro de uma irmã com ele, um beijinho porque ele tirou uma nota máxima, ele colocava ela tão acima do seu mundo que no flashback que a gente viu, ele imaginava que, olha, eu vou casar com você, no futuro eu vou. E nessa inocência da relação dos dois, a Yor simplesmente respondia, como a gente viu, coisas como, então vou ter que esperar, vai demorar um tempinho. Ela não cortou esse tipo de iniciativa, mas também nunca teve movimento a mais do que isso. O que a gente precisa compreender nesse momento, que o anime mostrou pra gente, é que ele tem o ímpeto, o temperamento da irmã, os dois ficam descontrolados com bebida, os dois são muito intensos, tem essa cara de fofinhos, né? O próprio colega de trabalho disse, ele foi contratado porque parece um cachorrinho fofo, mas ele sabe ser agressivo, incisivo e mortal se ele quiser proteger as pessoas que ele mais ama. A Yor é exatamente a mesma coisa, com a adição de que ele, por ser o mais novo que foi criado pela irmã, ele não tem só uma vontade de protegê-la, porque isso existe nos dois, né, em ambos, um pelo outro, mas também existe uma vontade de colocá-la num pedestal acima de tudo. Faria bem para ele arranjar uma amizade, uma menina, um menino, alguém para ele sair, para se divertir, porque assim, só pensar na irmã tá atrapalhando até o trabalho na polícia secreta dele. E por isso que as coisas esquentaram pra caramba nesse encontro. O beijo quase aconteceu. O Lloyd, ele entrou, né, o Twilight entrou no papel do espião, falou, já beijei várias mulheres, né, fingindo, consigo deixar meu sentimento de lado, mais ou menos, mas tentou. E quando ele foi pra cima da Yor, ela percebendo que aquilo tinha que acontecer, o que ela fez? Virou o vinho, que faz um efeito inacreditavelmente rápido nela, e ela já ficou corada e tomou coragem e falou, agora eu vou pra cima, e ela foi. Só que mesmo cheia de bebida, ela não conseguiria dar a entender que a Yor nunca se relacionou romanticamente com nenhum outro homem antes do Twilight, mas ela foi porque ela precisava manter as aparências para o irmão. E depois já, né, descida na bebida, ela foi pra cima. Quase conseguiu. Mas mesmo que ela não tivesse ainda aquela ponta de insegurança, ela não teria conseguido beijar porque o Yuri não aguentou. Ele tava ali desesperado já, olhando, incitando, falando pra acontecer, só que no fundo pensando que não ia rolar. Quando ele viu a irmã indo pra cima e aquela cena que ele não desejava, a gente viu o flashback dele pequenininho, falando de querer casar com ela de novo, mais pra mostrar o quanto ele coloca a irmã acima de tudo, de todos, e ele vai impedir. Só que o tapa da Yor, na verdade, era o impulso, coitado do Lloyd. Era o impulso dela dar no próprio marido, como se fosse um misto de timidez e ofensa e vontade de afastar, o impulso de dar um tapa e dizer não consigo fazer isso,
mas ela dá o tapa no irmão, que entrou na frente pra impedir o beijo e levou o tapão e saiu voando, porque a gente sabe que Yor, ela tem uma força muito exacerbada e já bêbada não controla muito o que tá fazendo. O irmão sai, rola, cai no canto, sangrando, super machucado. E a relação dos dois é tão doida, os dois são tão desse jeito diferenciado, que os dois a princípio nem tão falando muito desses machucados. Parece que quebrar a costela de um, rasgar a cara do outro é tudo muito normal. Ah, com a adição de que quando a Yor decidiu que ela ia fazer, ela inclusive tacou um garfo pro irmão ficar quieto, não interromper. Nessa hora, eu acho que o Twilight já tava meio perdido, indo com o fluxo, não entendendo o que tava acontecendo, e muito menos quando o tapão aconteceu e foi repetido. Porque o tapa não era pro irmão, mas uma vez que foi, o irmão veio já dizendo: meu Deus, você é muito jogada, você ia fazer, começou a julgar a irmã dele, e aí ela deu outro tapa, e ele ficou ainda mais acabado. E enquanto o Twilight Lloyd tava lá tentando dizer: nossa, você tá sangrando, vamos cuidar disso, de repente os irmãos de novo agiam como se tudo bem. Machucados nessa relação acontece. Os dois vermelhos de bebida, essa cena caótica que fez a casa tremer, e a Anya dá aquele mini momento de acordar só pra pensar: meu Deus, tá acabando o mundo aqui, e dormir de novo, porque é claro, tá com muito soninho. Sono tão pesado que não desperta de verdade nem com uma bomba atômica, mas tudo bem, era só uma briga familiar comum dos Briar. E apesar do Lloyd ele ficar olhando e pensando: nossa, mas será que então os Briar são assim, essa coisa meio caótica? Ele não fica racionalizando aquilo, nem julgando aquelas atitudes, ele que estava analisando este cunhado o tempo todo, porque na real, depois de muitos anos, ele nem se lembra quanto tempo, ele sentiu uma certa inveja, porque ele viu os irmãos se apoiando, se abraçando, no caos, no sangue, no grito, mas se apoiando, se amando, se cuidando. E ele sente falta desse afeto familiar. Depois, no outro dia, ele fala isso pra esposa dele: ah, sentiu uma certa inveja, eu só tenho a minha filha, que na cabeça dele ele pensa: nem é minha filha de verdade. Então ele, apesar de ter sido este que se colocou em vários papéis e viveu várias vidas, ele nunca teve o eu dele. Quem ele é? Não sabemos nem seu nome, de onde ele veio. Será que em algum dia ele teve alguém? E agora que ele tá vivendo pela primeira vez essa família, ele ainda não se entregou por completo, mas quando ele percebe esses pequenos momentos, esses pequenos gestos ou palavras que vêm da filha dele, da Yor, ou vendo esses dois irmãos juntos, ele se sente tocado de alguma maneira. O cara que era sempre frio e não ligava pra nada, com essa experiência dessa operação e dessa família, cada vez mais ele vai amolecendo. E será que ficando mais frágil, mais vulnerável como espião por isso? A gente tem que ver. O encontro acaba, é claro, dessa maneira bizarra. O irmão vai embora bêbado, sangrando. A cena dele, depois disso, na rua bêbado, perguntando pra uma pessoa qualquer, todo sangrando, acabado, onde seria a estação. Isso foi uma adição do anime, mais uma vez, uma pequena adição, que não muda nada do contexto de verdade, mas dá aquele acréscimo, neste caso, de humor ou de trabalho dos personagens pra gente se apegar cada vez mais. O Yuri é caótico, mas eu acho que ele tem a sua personalidade e me dá muita vontade, realmente, dele conhecer a sobrinha, que infelizmente não pôde esperar. No dia seguinte acordou ali, você sabe que a Anya parece realmente que precisa de um tempo, aquela pessoa que acorda e precisa ser deixada de lado, tá meio confusa, ela confunde o pai com uma planta, e ela nem se lembra quem era Yuri, meu tio, queria tanto ver, mas esqueceu, e aí depois, escutando os pensamentos, lembra: ah, meu tio, mais que isso, ele no pensamento do pai dela faz parte de uma tal polícia secreta que ela nem sabe o que é, nem colocou ele como vilão, ela só entendeu que é uma coisa muito maneira, essa menina que é tão viciada em dramas de espiões e tal, e ela quer conhecer o tio de qualquer forma. Inclusive ficou arrasado o café inteiro porque não o encontrou. Mas ele vai voltar, porque na hora de ir embora, o Yuri falou: eu volto e não é porque você tá me convidando não, eu vou voltar porque eu quero e porque eu vou investigar. Ainda bem que o Yuri estava tão tonto, tão bêbado, tão cheio de raiva, que ele não lembrou de colocar qualquer escuta. Porque, assim, eu fico pensando, se ele tivesse deixado uma escuta, o Lloyd poderia tomar cuidado com o que ele fala, mas ele ia ter que falar alguma coisa pra Yor também. Como é que ele ia justificar que ele achou uma escuta e sabe o que é uma escuta? Se ele destruísse simplesmente, ia mostrar que eles estavam ligados, e quem destrói uma escuta? Parece uma coisa meio suspeita. Então, ainda bem que ele não lembrou, não cogitou botar isso, e depois, no outro dia, quando ele se arrependeu de não ter feito, ele fala: melhor assim, porque vai que eu escuto uns negócios que não queria escutar. Também acho. Essa foi a parte mais extravagante do episódio, mas não a principal por si só, porque depois a gente ainda teve todo o rolo, depois dessa situação do irmão, do cunhado que foi embora ameaçando executar. O Twilight falou: pô,
preciso investigar se essa mulher, ela realmente não sabe que o irmão dela é da polícia secreta. E por isso no dia seguinte ele se disfarça, inclusive, do cara que é colega ali, oficial do Yuri no trabalho, e coloca antes disso também uma escuta na Yor. Ele fica meio reticente de desconfiar dela. De novo, se ele tivesse sendo 100% frio, ele jamais hesitaria, mas ele hesita e coloca. E antes de colocar o seu disfarce ativamente para entrar em contato e pressionar a Yor, ele ainda fica escutando o seu dia a dia no trabalho, que parece um dia a dia comum, de uma mulher, inclusive, que está preocupadíssima porque teve a cena na mesa, no café, que a Anya, sensível, ela começou a perceber o como o pá estava desconfiando da Ma. E aí ela ficou pensando, talvez sozinha, pô, mas ela não é uma espiã. Na verdade, ela é uma assassina, não tem nada a ver, ele tá enganado sobre ela, tá julgando equivocadamente e ela quase fala na inocência. Se segura porque sabe que daria um problema pra Ma. E aí, no contexto, ela precisa corrigir, ela precisa completar, porque já tinha começado a dizer que a mãe era alguma coisa e ela fala, é uma péssima cozinheira. E tadinha da Yor, ela realmente tinha feito o café naquele dia e passa toda manhã, como o Lloyd escuta, falando com as colegas de trabalho o quanto ela se sente mal, o quanto ela não é boa, ela não cozinha bem, e todo esse drama. O Twilight ainda desconfia que ela pudesse estar disfarçando a sua vontade ou querendo ser uma boa esposa simplesmente para entrar melhor num papel de fingimento, caso ela fosse fingida nessa situação toda, e por isso depois ele vai e a intercepta no disfarce do oficial, fala que a carta que ela estava mandando do chefe, na verdade, era uma carta para o Oeste disfarçado e que ela poderia estar ali listada na carta também. E, na verdade, primeiro ela fica um pouco com medo, só que o plano era pra pressioná-la, dando dicas de que se ela tivesse um parente dentro da polícia, ela poderia se safar, pra ver se ela chamava pelo irmão, falava o nome do irmão e tentava se livrar daquilo. Se ela tivesse realmente um pezinho ali quente na polícia secreta, ela poderia se safar de uma prisão ou de um ataque como aquele. Só que ela não faz isso. Na verdade, o que ela faz para surpresa, sim, do Twilight naquele instante, é ela se colocar para defender quem ela ama. No instante que eles falam que ela agir equivocadamente poderia provocar algo ruim para a família dela, primeiro que ela não aceita que alguém encoste nela, ela já reage fisicamente agressiva, o que já seria inaceitável para uma polícia secreta de verdade, porque ela é ninguém, e depois ela ainda fala a ameaça de matar qualquer um que ameaçar seu irmão, seu marido, que são homens de bem. Então ela coloca uma posição que prova pro Twilight que ela realmente não tem ciência do trabalho real do irmão e ela é confiável. Tanto é que depois daquilo, apesar dele não admitir, me pareceu que ele ficou assim um pouco culpado de desconfiar dela. Algo que inclusive o seu amigo que trabalha nisso tudo também falou que não pode, a gente precisa ser frio, não criar sentimentos, nem vínculos, coisa que seria do manual básico da vida do Twilight, que ele nunca teve dificuldade de lidar, mas ele tá se vinculando. Tanto é que depois ele tira a escuta dela, quando reencontra ela na rua, sem querer, não sem querer, e ele destrói a escuta e joga fora. Simbolicamente, pra mim, destruindo essa desconfiança e continuando pra uma família, e continuando a construir essa família para que todos sejam felizes. Vamos comemorar o nosso casamento de mentira que a gente nunca comemorou, vamos comprar um bolo, e ele mesmo dá um incentivo pra ela, porque ela se sente mal até por estar sujo o tempo todo, né, porque o Twilight dá essa desculpa pra tirar ou colocar a escuta, e ele fala pra ela parar de tentar ser acima das suas capacidades. É muito admirável que as pessoas tentem ser melhores, sempre se superarem, isso é legal, mas se você passar a sua vida toda fingindo pra ser algo que você não é, isso é exaustivo e vai esconder quem é você de verdade. E quando ele fala como isso é cansativo e como você perde o seu próprio eu tentando fazer vários outros papéis, é claro que ele tá falando por experiência própria. Por isso que eu digo que toda essa situação pro Twilight, que por acaso tá agindo como psiquiatra, pra ele, na real, é uma grande terapia. E uma grande chance de ter uma família de verdade. Eles vão pra casa, a Anya chega, como eu disse, tem aquela sensibilidade de perceber sem nenhuma palavra que os seus pais já estavam melhores, num clima melhor e mais felizes por dentro, com certeza, e eles vão comer. E a gente termina de novo com um close que tá sendo super comum nesse anime de 3 canecas cheias de bebida que representam o quê? A presença e a união da família. Eles estão sempre juntos, sempre comendo juntos, vivendo, se gostando, e essa família tá mais do que formada, não adianta ninguém negar. Dizem por aí que inclusive tá dando vontade em várias pessoas jovens de ter uma família, enfim. É um anime fofo, que ainda assim reúne vários momentos divertidos.
personagens interessantes que dizem que o mangaka não tinha nenhum interesse em construir histórias com pessoas atraentes e interessantes, mas seguiu a formulinha e deu super certo, né? Temos que ser gratos nesse momento. E no episódio que vem teremos alguma coisa com Queimada, mais uma história dentro da escola, agora sim focando bastante na Anya, no Damian e prometendo várias cenas que eu já digo que serão bem divertidas de novo e enchendo nosso coração num sábado de família, num sábado de alegria, que eu espero que todos vocês estejam sempre comigo até pelo menos essa temporada acabar. Me conta aqui embaixo o que mais você gostou desse episódio, se a falta de beijo te decepcionou ou se você acha que melhor construir para que isso aconteça num momento realmente genuíno e será que vai acontecer? Espero vocês em todos os próximos vídeos aqui no canal, que saem sempre na quarta, sexta e sábado. Lembrando que a gente às vezes tem vídeo também na segunda e outros dias extras, além de conteúdos a mais em @xGabiXavier. Então se quiser me ver falando de várias coisas extras, é só me seguir nas redes sociais. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!